meu povo de misteriosos e misteriosas! Tudo bem com vocês? Vocês estão bom e bonito? É? Então tá bom. Se vocês estão bom e bonito, eu tô mais bom e bonito ainda. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar de um tema que é um tema interessante, né? É um tema que envolve cálculos, mistério e animais, né? E assim, então, todo mundo gosta assim de mistério, animais, mas não gosta de cálculo, né? Então, o pessoal aí que fez administração, né, reclama lá. Eu sei que você brigou para poder passar em estatística, né, meu filho? É, né? Tudo bem, acontece. Tem meus amigos engenheiros aí, meus amigos aí da quinta série, se preocupa não, vai piorar a matemática, vai, tá bom? Mas enfim, o que a gente vai falar aqui hoje? A gente vai falar sobre o que cabia na Arca de Noé, beleza? A arca era monumental, né? Ou não era nem tanto monumental assim? Vamos descobrir? Mas antes, deixa aí seu like, tá bom? Se torne um misterioso, uma misteriosa se inscrevendo no canal, beleza? E compartilhe, porque assim a gente vai ter mais história, assim a gente vai conhecer outros assuntos interessantes, porque eu preciso da participação de vocês aí nos comentários, beleza? Para começar a nossa conversa, a gente tem que saber qual que era o tamanho da Arca de Noé, beleza? Então, para isso, a gente vai recorrer à Bíblia, beleza? Porque aqui no canal a gente começa com a Bíblia e aí a gente vai destrinchando o que precisa, tá bom? Então, vamos lá, olha só. Quando nós vamos, deixa eu achar aqui, ó, lá em Gênesis capítulo 6, dos versos 14 ao 15º, ou seja, 2 versículos, melhor, até o 16, tá? A gente vai 3. Fala assim, ó. Faze para ti uma arca da madeira de Jofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira a farás. De 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de 1 côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Faz-lhe andares, baixo, segundo e terceiro. Então, beleza. Aí em Gênesis capítulo 6, a gente tem claro aí quais são as dimensões da arca, beleza? Então, a partir daí, a gente vai ter ideia se realmente cabia aquela bicharada toda. Porque a gente não vai contar a história da Arca de Noé, beleza? Toda bonitinha, porque você que era lá da classe de Cordeirinho de Cristo, você já ouviu. E você também que foi da catequese, ou você que é ateu, já sabe a história, tá? Então a gente não vai contar a história, a gente vai se focar nas medidas, se cabia os bichos ou não, beleza? Então aqui a gente tem as medidas. E quando a gente estava lá na classe lá da catequese ou da Cordeirinho de Jesus, sempre tinha uma fotinha da Arca de Noé, né? E aí na fotinha da Arca de Noé tinha uma girafinha para fora, com a cabecinha para fora. O elefantinho com a cabeça para fora, né? Imagina chuva de 40 dias, esses bichos com a cabeça para fora. A gente não aguenta chuva de 30 minutos aqui em São Paulo. E pega aquele metrô lotado, depois pega aquele busão lotado, aquela chuva, aquele calor que deixou aquele bafo da chuva dentro do ônibus. Não dá. Então, esses bichos não podiam ficar 40 dias, 40 noites de cabeça para fora, né? Então, o que aconteceu com esses bichos, né? O que cabia de fato lá dentro? Então, a gente já tem as medidas aí dos tais dos côvados aí, né? Então, quanto que é a medida de um côvado, tá? Um côvado é a medida do antebraço, tá? Que eu acho que não era o meu. Enfim. Mas é de quase meio metro, tá? É mais ou menos 0,45 centímetros. Então vamos lá. Se a Arca de Noé, ela tinha 300 côvados de comprimento, ela tinha mais ou menos de comprimento uns 150 metros, tá? Mais ou menos isso, beleza? Transformando os outros números aí, ela tinha 25 metros de largura, beleza? E a altura de 15 metros. Então 15 metros é mais ou menos um prédio de 5 andares, tá bom? Eram essas as dimensões. João, 150 metros é muita coisa. É, meu amigo, é grande. Mas o Titanic, por exemplo, tinha 269 metros. Olha só que legal. Tamanho não é documento, né? Enfim.
Continuando, então a Arca de Noé tinha essas dimensões, então 150 de comprimento, 25 de largura e 15 de altura, tá bom? Então beleza, o povo fez uns cálculos aí e eu achei umas coisas bem interessantes, eu vou deixar o link aí embaixo para vocês, tá bom? Que a super interessante, eles têm lá um negócio lá de perguntas e respostas que o povo faz, e perguntaram, né, quantos animais cabiam, né? E aí eles trouxeram lá uma pesquisa, que o povo fez um estudo e tal, comparando o tamanho dos animais que caberiam ali e chegando a uma estimativa de quantos animais caberiam na Arca de Noé. Então, nesses cálculos, eles tentaram pegar qual o menor animal que caberia, né? Então, vamos pensar num coelhinho até a girafa. Vamos pensar num ratinho. Não é esse ratinho aí, né, gente? Oh, meu Deus. Não, nem esse aí. Tá bom? Oh, meu Deus. Então, pegava o ratinho e o elefante. Os dois não combinam. Mas, enfim, a gente quer saber o tamanho deles. E aí eles tentaram pegar esses animais e chegaram numa média de tamanho, tá bom? Então eles chegaram ao número que caberiam na Arca de Noé mais ou menos 35 mil animais do tamanho de uma ovelha. Então caberiam 35 mil ovelhas, tá bom? Que foi o animal de porte médio que eles acharam para poder tentar englobar essa bicharada toda, tá bom? Então beleza, 35 mil animais a um peso de mais ou menos 50 mil quilos, beleza? A arca, pelos cálculos matemáticos que fizeram, ela suportaria um peso de até 51 mil toneladas, tá bom? Então a gente está falando de 51 mil milhões de quilos. Então logo esses 50 milhões de quilos, né, de animais caberiam dentro da arca. Porém a gente vai a alguns problemas, porque assim, vamos lá em Gênesis capítulo 6, dos versos 17 a 20. Porque lá vai falar exatamente o que Deus mandou para poder colocar os bichinhos na arca. Fala assim: porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. E tudo que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei a minha aliança. E entrarás na arca tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. E de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie farás entrar na arca, para os conservar vivos contigo. Macho e fêmea serão das aves. Macho e fêmea serão das aves conforme a sua espécie, e dos animais conforme a sua espécie, de todo o réptil da terra conforme a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti para os conservar em vida. Então, beleza. Deus mandou colocar 2 animais, né? Parzinhos, de animais que tinham fôlego de vida. Então, gente, graças a Deus, olha só, não tinha barata. Não tinha esses insetos ali dentro. Mas em contrapartida, a gente tinha cobra, né? Mas beleza, nem tudo é perfeito. Só que aí a gente vai chegar num outro número, que a gente falou que caberiam 35 mil animais ali do tamanho de uma ovelha. E os cientistas acreditam que existem aproximadamente 36 mil espécies de animais vertebrados, tá? Que vivem sobre a Terra, beleza? Porque também não foram os peixes, os mamíferos que vivem na água, beleza? Então foram só as aves, répteis e vamos falar com os mamíferos, marsupial, que foram, tá bom? Então essa galerinha que ia pra lá, tá, dos bichos. Mas se eles são 36 mil e é parzinho, a gente tá falando em 72 mil animais. Então a gente precisaria de 2 arcas para poder comportar esses bichos, tá bom? E fora isso, tem que alimentar essa bicharada toda, gente. Como que vai alimentar esses bichos? Eles vão comer o quê, né, minha gente? Eles precisam comer. E pra gente chegar num outro número, já é muito número, né? A gente vai usar o exemplo do Zoológico de São Paulo, tá? Que eles gastam, tá? Em alimentação, tá? Para os bichinhos, aproximadamente 1 quilo de alimento, tá? Diverso, para cada animal do zoológico.
É coisa pra caramba, tá, gente? Então imagina, 1 quilo, tá, por bichinho. Então se a gente pensar nesses 36 mil, parzinho 72 mil, em um dia para eles comerem precisaria de 72 toneladas de comida, tá bom? E só a comida já não daria o peso que a arca suportaria, beleza? Agora vai entrar o momento da teologia teoricamente muito louca, entendeu? E você, misterioso e misteriosa, é convidado também a fazer essas mesmas indagações, beleza? Então, se você já tem uma indagação de outra coisa, ou mesmo que surgiu dessa conversa, já bota aí nos comentários pra gente ter um tema para uma próxima conversa, beleza? E aí, eu já aproveito e lembro de novo, não deu like? Dá like agora, dá like. Não deixa pro final não que você vai esquecer. Mas voltando, então os bichinhos ali ficaria sem comida ou ficaria sem eles, beleza? Não ia caber os dois. Mas a gente vai em mais um texto bíblico, porque lá em Gênesis capítulo 7, vai falar que assim, Deus manda Moisés entrar na arca uma semana antes da chuva começar e manda ele levar 6 casais de animais que eram os tidos puros, que seriam os animais igual a vaquinha, a ovelha, que são animais ruminantes do casco fendido. E um casal de impuro. Aí tem gente que fala, nossa, então peraí, então na Arca de Noé só entraram então 7 espécies de animais, né, em casal, né? Então tem gente que acha que entrou uma quantidade muito menor de animais, mas que seriam apenas dessa linhagem de animais puros e impuros. Mas isso iria contradizer o que foi escrito em Gênesis capítulo 6, entendeu? Então aí que a gente tem que entrar com o momento da teoria. E assim, gente, tem um monte de teoria para poder tratar sobre isso, um monte de teologia. Então a gente vai seguir num caminho que assim, é sabido que tem animais que hibernam. Não sei, não sei. Beleza? Há animais que hibernam, logo eles poderiam entrar na arca e não precisar comer. Os répteis precisam de calor para poder acelerar o metabolismo deles. Então, se eles estão dentro de um lugar que não está batendo sol, né, o metabolismo deles vai ser reduzido, então eles vão consumir menos. Ah, e uma coisa importante, tá? Eles não ficaram na arca só os 40 dias e 40 noites de chuva, tá? Eles entraram 7 dias antes, veio os 40 dias de chuva, mas teve que esperar aquela água toda baixar, tá bom? E fala-se que as águas podem ter cobrido o mais alto dos montes em mais de 150 metros. Então, gente, foi água pra caramba. E eles tiveram que esperar mais ou menos 1 ano. 1 ano, gente, 1 ano. Imagina 1 ano com o seu sogro, com a sua sogra, tá preso numa arca. Que foi isso, senhores, que só as noras ali do Noé viveram, tá bom? Mas tá bom, a gente passaria por isso para sobreviver, né? Não tem problema. Eles ficaram ali 1 ano, beleza? Então o problema da comida é um problema sério. Então a gente já falou aqui dos bichinhos que podem hibernar e dos bichinhos que reduzem o metabolismo, tá? Por conta da ausência de calor, tá? Só que a gente vê numa outra coisa que a gente pode teorizar bem, levando em consideração esse versículo de Gênesis 7. Porque assim, quantas espécies de cachorro tem? Raça de cachorro. Ou melhor, lobo, coiote, raposa. São animais que eles são, por exemplo, os lobos, cachorros, coiotes, eles são da mesma família. Eu não teria necessidade de levar levar um casal de cada um. Eu poderia levar apenas um espécime ali original, né, em casalzinho, beleza? E aí depois, quando a arca parasse, né, cessasse a chuva, abaixasse a água, quando aquele casal saísse para procriar e multiplicar, ele se espalharia pela terra e à medida que tivesse necessidade naquela região que aquele animalzinho ia ocupar, ele ia se adaptando àquela realidade. João, você está falando em evolucionismo, meu amigo. Eu prefiro pensar no evolucionismo como algo de maneira inteligente e que faça parte da sabedoria tremenda de Deus, como uma simples coisa do acaso. Então eu penso que sim, o evolucionismo ele pode e ele é parte da sabedoria de Deus, de deixar com que aqueles bichinhos pudessem se adaptar, né? Então dali saíram os primórdios das girafas, dos elefantes. Igual elefante, a gente tem 3 espécies de elefante no mundo. Imagina se tivesse que levar cada uma delas, seriam 6 elefantes,
6 elefantes dentro da arca. Não dá, entendeu? Não dá. Meu, um elefante incomoda. Imagina 6 elefantes. Não ia dar certo, gente. Não ia funcionar. Então, só precisava de um espécime original ali, que a hora que saísse, eles iam multiplicar. E saindo, multiplicando, eles iam se adaptando à região que eles estivessem. Beleza? E eu falei dos cachorros, falei das raposas. Eu acho que é por isso que o Pincher tem um ódio no coração. Eu acho que o Pincher não entrou. Isso explica muita coisa, não é? Então é isso aí, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha ajudado você com algumas dúvidas. Então, se você tem sugestão, se você tem mais alguma pergunta, se você concorda, discorda, quer corda ou não dá corda, comenta aí, segue, dá like, compartilha isso daqui pro povo, tá bom? Amo vocês e é isso aí. Seja um misterioso e seja uma misteriosa. Beijo pra vocês.